Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre Star Wars: Ascensão Skywalker. Pra gente falar sobre esse filme, que já tá sendo um filme bastante controverso, pra não dizer considerado lixo entre os fãs e a crítica, a gente tem que voltar um pouquinho na história de todos os filmes Star Wars, principalmente no início dessa nova trilogia. É importante a gente lembrar que o George Lucas, ele tinha planos pra fazer o Despertar da Força. Ele planejava fazer o Despertar da Força, inclusive dirigir o filme antes dele vender a Lucasfilm pra Disney. Só que aí o nosso querido diretor virou papai aos 69 anos, quis passar a curtir a filha dele, a Disney fez uma proposta bilionária irrecusável e ele acabou vendendo a Lucasfilm antes de conseguir colocar pra telona o projeto que ele tinha idealizado. E foi assim que o J.J. Abrams, que é conhecido por ser um incrível produtor, herdou o projeto dos novos episódios do George Lucas e começou a dar início a essa trilogia com o Despertar da Força. O Despertar da Força foi um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica. Ele trouxe maior representatividade para as mulheres, com uma protagonista feminina, a Rey, que tinha a força e era uma Jedi, e ele também reforçou a representatividade de negros pra gente da franquia ao mostrar a história do Finn, que é um Stormtrooper negro que começa a se questionar por que ele tá do lado ruim da força e acaba se juntando à resistência. Só que por problemas na agenda, o J.J. Abrams acabou não conseguindo dirigir The Last Jedi e passou o bastão pro Rian Johnson. E foi aí que os problemas começaram. O Rian Johnson definitivamente não é um diretor que fica no feijão com arroz. Ele é um cara que é subversivo, ele gosta muito de surpreender o seu público. Vide Looper, que foi um dos primeiros filmes que ele dirigiu longa-metragem, e o mais atual Entre Facas e Segredos, super bem falado pela crítica. E ele trouxe esse olhar questionador, subversivo, para a franquia de Star Wars. E é por isso que Os Últimos Jedi, ele tem opiniões tão dúbias, tão ame ou odeie. Ele acabou se tornando um sucesso maior entre a crítica especializada, mas boa parte do fandom detestou. Porque mudou a ordem da história, porque não entregou o que eles queriam, porque questionou algumas verdades e subverteu completamente a trama em muitos momentos. Só que aí coube ao J.J. Abrams dirigir esse último episódio. E nosso queridinho J.J. não ficou muito feliz com o rumo que a trama levou lá em Os Últimos Jedi. Primeiro que ele viu a repercussão que o filme trouxe pros fãs. Ele viu que os fãs queriam ver o capeta, mas não queriam ver o Rian Johnson. Então, aprendendo a lição, ele pensou, já sei, o que eu vou fazer agora é dar pros fãs exatamente o que eles querem. Afinal de contas, é o J.J. Abrams. O J.J., ele é um fanfarrão no melhor sentido da palavra, não num tom pejorativo. Ele parece ser o diretor que se diverte muito no set, ele quer diversão, ele tá ali pela zoeira. Não necessariamente pra fazer a obra fazer sentido. É um diretor não tão diretor, ele tá ali mais pela brincadeira, né? Não dirige tanto, digamos assim. E como ele tava muito insatisfeito com o trabalho do Rian Johnson, o que ele fez foi ignorar solenemente a existência dos Últimos Jedi. A Ascensão Skywalker, ela dialoga muito bem com o Despertar da Força, passando por cima de toda a narrativa que o Rian Johnson construiu nos Últimos Jedi. Fica tranquilo que essa aqui é uma crítica sem spoilers, então não vou dar spoilers pra vocês, mas o que o J.J. fez foi entregar pros fãs exatamente tudo o que os fãs queriam. É um filme que zero te desafia, sabe exatamente o que vai acontecer, no melhor estilo fanservice. E aí, curiosamente, uma semana antes do filme estrear, o Rian Johnson ele participou de um podcast e falou o seguinte sobre obras que fazem o fanservice. Abre aspas. Pela minha experiência como fã, se eu faço uma teoria, mesmo que seja algo que eu acho que eu quero, se eu vejo exatamente o que eu quero na tela, eu só penso, ok, isso pode até me fazer sorrir na hora e me sentir um pouco neutro, mas eu não vou pensar muito sobre isso depois. Não vai me satisfazer. Eu quero ser chocado, surpreendido, quero ser desafiado como um fã. É pra isso que eu vou ao cinema. Fecha aspas. Tá quente aqui, né? Se isso foi uma alfinetada no J.J. Abrams, nunca saberemos. Afinal de contas, isso foi antes da estreia de Ascensão Skywalker. Mas, coincidência ou não, foi exatamente isso que o J.J. Abrams fez em Ascensão Skywalker. Tudo que você possa imaginar de fanservice existe nesse filme. Pra começar, ele trouxe de volta o vilão mais icônico de toda a franquia. E fica tranquilo, isso não é um spoiler, tá no trailer do filme. Temos aí o retorno triunfal de um personagem que o George Lucas himself falou pro ator que o
interpreta ele que ele estava morto. Mas nem a morte é páreo para J.J. Abrams. Ele ressuscitou o vilão com o lado negro da força, que se tornou o mais novo aliado do Kylo Ren na batalha contra a Resistência. Mas é lógico que o fanservice não para por aí. A gente tem uma enxurrada, uma surra de personagens queridos da franquia original aparecendo nesse filme. Muitos, inclusive, não fizeram surpresa nenhuma, deixaram até pro trailer, jogaram lá no trailer um bando de personagem antigo para você sequer se surpreender com isso na sua ida ao cinema. Além disso, o Star Wars Ascensão Skywalker tem um tom muito noveleiro. Extremamente noveleiro. Tem uma cena ali que você fica, não é possível, estou vendo uma novela da Globo, né? Porque não dá. Mas, gente, se ele faz isso tudo, ele é um filme que tem alma. Muito provavelmente o problema dele é justamente esse excesso de alma. Mas tem alma. É alma de todo mundo, de todos os personagens da franquia, de todos os fãs, é uma alma enorme. Mas é alma. Pode ser a alma de um dramaturgo adolescente que sabe todas as falas de cor dos episódios 1 a 6. Mas é alma. Tem hora que o filme tem tanta alma numa cena só que parece que ele pegou a inspiração daqueles especiais de Natal, de fim de ano, da Xuxa, sabe? Que ela chamava o elenco da Globo inteiro pra participar. Esse é o tipo de filme A Ascensão Skywalker. E eu acho que por isso, acho que esse foi um dos fatores de eu ter gostado do filme. Apesar de tudo isso que eu tô falando de negativo, a minha experiência com o filme foi positiva. Porque o fato do filme ter alma, ele não faz com que o filme seja entediante. Eu me diverti ao longo do filme inteiro, não é exagero, eu de fato me diverti. Não foi, por exemplo, que nem um filme que eu acho que tecnicamente ele é um bom filme, mas eu fiquei tão entediada, que foi o Ataque dos Clones. Fãs que me perdoem se esse é um dos seus filmes favoritos da franquia, pra mim o Ataque dos Clones continua composto de mais fraco. Por causa disso, além do Hayden Christensen, a atuação dele é indefensável, ele é entediante. Tinha hora que eu tava no cinema assim, falta quanto pro filme acabar mesmo? Então, apesar de ter horas que o filme desafia sua inteligência, eu me entretive com ele e eu gostei dele. Outras coisas que provavelmente contribuíram para minha experiência positiva foi o fato de eu estar com expectativa zero sobre esse filme. Eu até coloquei isso lá no meu Twitter. Para mim, essa trilogia ela era mais um anexo, um apêndice, uma expansão do universo Star Wars. Então, todos os filmes eu vi de bom grado. Para mim, eu já tava no lucro só deles existirem. Então, com certeza, minha expectativa zero ajudou muito. Uma outra coisa que fez eu estar com uma expectativa baixa foi justamente a direção do J.J. O J.J. ele é um excelente produtor, mas eu não sou muito fã dele como diretor. Como eu falei, eu acho ele muito fanfarrão. Ele é muito fanservice mesmo. E por fim, eu acho que uma coisa que fez eu aliviar bastante a minha crítica à Ascensão Skywalker foi o fato de que essa trilogia, ela dava extrema importância para 3 personagens cruciais da trilogia original. O Despertar da Força, ele teve um foco muito grande no Han Solo. Os Últimos Jedi, o foco foi todo pro Luke Skywalker, que se tornou o mestre da Rey. E esse terceiro era pra ser da Princesa Leia, era pra ser da Carrie Fisher. Só que aí, em 2016, a Carrie Fisher morreu. Isso, além de ter sido uma perda imensurável para os fãs da franquia, foi péssimo pro J.J. da construção da Ascensão Skywalker. Porque já que o filme ia ter uma grande relevância pra atriz, do nada o J.J. se pegou tendo que usar cenas deletadas dos Últimos Jedi, que não foi nem ele que fez, pra utilizar em Ascensão Skywalker. Só que as cenas deletadas, elas diziam respeito aos Últimos Jedi. Pra ele usar essas cenas em um outro filme, ele só pôde pegar cenas muito blasés, cenas muito neutras, da Princesa Leia falando aleatoriedades. E ele teve que adaptar essas cenas e costurar elas ao longo de toda a trama. Só que o problema é que a Princesa Leia ia ter uma relevância crucial pra esse filme. Assim como a trama do Luke em Os Últimos Jedi guiou a história da Rey, nesse filme a trama da Leia e ela como general era o que iria guiar a Ascensão Skywalker, né? Era o que iria guiar a jornada da Rey, a jornada final da personagem. Então a morte da Carrie Fisher foi meio que um puxão de tapete do J.J. Abrams. E como resultado, a gente tem a Princesa Leia falando aquelas típicas frases de elevador, sabe? Só, ai, oi, tudo bem, tá quente aqui, né? Coisas completamente sem sentido e desconexas com a história. Mas pra mim, o pior erro da Ascensão Skywalker não foi o fanservice, não foi o fato de eu não ter sido surpreendida, não foi o tom novelesco. Foi a falta de zelo no roteiro e a falta de cuidado pra personagens que deveriam ter recebido o maior cuidado da trama. Como J.J. Abrams ignorou totalmente o que o Rian Johnson fez em Os Últimos Jedi, como ele passou uma borracha em tudo que aconteceu, ele não desenvolveu os personagens que o Rian Johnson estava desenvolvendo em Os
Último Jedi. Então a gente acabou ficando com várias linhas na história soltas, que o JJ não amarrou. Teve um personagem especificamente que é revoltante, a redução de tela, não só redução de tela, mas redução de relevância na trama que ele ficou. Sério, é sofrível. Um personagem que teve muita relevância em Os Últimos Jedi e aqui foi reduzido quase que a categoria de figurante de tão ignorado que ele foi pela trama. Essa falta de zelo apresentou muita cena desconexa, muito personagem subdesenvolvido e a apresentação de novos personagens que, gente, é o último filme. No segundo ato do último filme, são apresentados pra gente personagens e eles não se desenvolvem. Porque, claro, você não tá desenvolvendo nem os que já existem, vai dar tempo de desenvolver os novos. Então fica uma grande bagunça e a razão do filme desistir realmente é exclusivamente o fanservice. As cenas de batalha no espaço também deixam a desejar, elas são sloppy, elas são desleixadas. Mas pra mim, uma coisa que eu preciso elogiar no filme é a fotografia e o estilo estético de Exegol, que é onde tá lá no filme o Palpatine. Talvez eu tenha gostado por uma memória afetiva. Ele me lembrou muito Mordor, a construção de Mordor no final das Duas Torres, na última cena das Duas Torres e ao longo do Retorno do Rei. Uma estética meio azul, neon, poderosa, forte e bonita, que pra mim funcionou como uma homenagem ao Senhor dos Anéis. Eu não sei se essa foi a intenção do J.J. Abrams. Mas como eu falei, no geral, eu gostei do filme, justamente por eu ter saído do cinema com um sorriso no rosto. Me divertiu. É um filme divertido. Se você não for um fã super hardcore, eu acho que você vai se entreter no cinema. É só você não esperar absolutamente nada dele. Até porque, gente, o que aconteceu com a possibilidade de um filme ser mediano? Hoje em dia, se o filme não é 10, ele é 0, lixo, nunca mais vou rever, pior filme da história. Não, pra mim, Ascensão Skywalker é um filme mediano. Não foi, oh meu Deus, mas na minha opinião tá longe de ser um filme arrastado, horroroso, nunca mais vou revisitar. Bom, e essa foi a nossa crítica de Ascensão Skywalker, mas a gente quer saber a sua opinião. Você já foi conferir ele nos cinemas? Você gostou do filme? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!